falar do Atlético, porque segunda-feira tem Galo e Palmeiras na Arena MRV. E apesar de toda a cordialidade do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras costuma dar uma dor de cabeça danada aos atleticanos. O Atlético será o anfitrião da vez em uma casa que é novidade para o time de Abel Ferreira. O Palmeiras nunca jogou na Arena e talvez não saiba que por aqui tem vinho também. Produção da família de Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético. Abel Ferreira certamente gostaria de ser recebido com um bom vinho, mas o que o Atlético quer é vencer o Palmeiras, um adversário que tem sido indigesto. Nos últimos 11 duelos entre as equipes, só uma vitória do Galo, incluindo algumas eliminações dolorosas. Com Gabriel Milito, o Galo vai tentar mudar o retrospecto. Só que tão difícil quanto vencer o Palmeiras é montar o time com tantos desfalques. Além dos jogadores convocados para a Copa América e do departamento médico cheio, o treinador não pode contar com o zagueiro Lemos, o volante Batalha e o goleiro Everson, suspensos. No gol, Matheus Mendes deve ser titular. Ele não entra em campo desde novembro do ano passado. E chegar nesses jogos, independente de quem está jogando, a gente tem que buscar a vitória, principalmente dentro de casa, com a nossa torcida, né, e no nosso estádio. A força no estádio que o Palmeiras vai conhecer na segunda-feira é o que faz o torcedor acreditar na vitória num confronto tão difícil. Desde a inauguração da Arena, o Galo comemorou 15 vitórias, empatou 4 vezes e perdeu apenas 3 jogos. Já analisaremos e veremos. Vamos ver o que é mais conveniente para jogar contra o Palmeiras. Sem esquecer da ambição de jogar uma partida e com uma mentalidade vencedora. Com mentalidade ganadora. Se o Palmeiras ainda não conhece a Arena, tem alguém que hoje veste a camisa do Galo e conhece bem demais o adversário. Será o reencontro de Gustavo Scarpa com o time onde foi campeão de 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Um baita confronto, né? Uma situação inusitada, assim. E vai ser uma honra, né? Vai ser engraçado também jogar contra os meus amigos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e tentar impor o nosso estilo de jogo também. Estilo de jogo intenso de Gabriel Milito, como o sabor de um bom vinho. Um vinho que vai encantar, vai surpreender bastante o Abel. E tomara que dê o Galo aqui, né? Se Abel gosta de presentear, quem sabe seja uma boa ideia o Atlético retribuir a gentileza com a vitória como cortesia da casa. E quem tá aqui comigo, ele que só fica melhor com o tempo, assim como um bom vinho, tudo certo, Você tá bichão? superando, bichão. Valeu, tudo bem? Aqui, o jogo já é difícil e fica ainda mais complicado com tantos desfalques que a gente viu na reportagem. Muito desfalque, né, cara? E tem um setor especificamente que eu tenho uma preocupação extra, que é o meio-campo. Não tem volante pro jogo. Dos Sem volantes... Franco. Isso, sem Batalha, Otávio. que foi suspenso no último jogo, sem o Otávio, né, que a gente tá vendo ali correndo com o Mariano. Então, esse setor, pra mim, é o que demanda mais atenção. Vai ser preciso fazer a alteração, talvez recuar um pouco o Scarpa pra ser um segundo homem de meio, mas é jogo de superação. Esse é o setor mais fragilizado, mas no ataque tem boa notícia. Boa notícia, né? O Hulk de volta, né? Hulk de volta, treinando, liberado, pronto pro jogo. Pelo menos o ataque do Galo é o ataque titular, com Hulk e Paulinho. E vai estar aí a grande fortaleza para tentar vencer o Palmeiras, mas é jogo de superação. O Palmeiras é até um pouquinho favorito na segunda, mas o Galo é capaz de ganhar. O homem está de volta. Bem-vindos ao canal Atlético Mineiro Galo FC. Inscreva-se e deixe o like. Hulk foi finalmente liberado pelo departamento médico do Galo neste sábado e deve ser a principal novidade do técnico Milito diante do Palmeiras, na segunda-feira, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Pelo Brasileirão, Hulk havia sofrido uma lesão na coxa esquerda no empate por 1-1 contra o Bahia, no início do mês, e desfalcou o time na vitória por 2-1 sobre o Bragantino, na última quarta-feira. O Galão Doido é o único invicto do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 4 empates em 7 jogos disputados. O Galo quer a vitória para ultrapassar o Palmeiras na tabela de classificação e se aproximar dos líderes, que tem o Flamengo na ponta, com 17 pontos. O time do técnico Abel Ferreira soma 14 pontos. Em que canal assistir ao jogo entre Atlético e Palmeiras no Brasil? O jogo entre Galo e Palmeiras, pela 9ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do Sport TV, TV fechada e do Premiere a partir das 20h30 horário de Brasília. Já nos Estados Unidos, será transmitido pelo Premiere, Fanatize Brasileirão Play, e para quem mora em Portugal, será transmitido pela Fanatize Brasileirão Play. Esses são os resultados dos últimos 5 jogos entre
Galo e Palmeiras. Uma vitória do Atlético, 2 empates e 2 vitórias do Palmeiras. O Gustavo Scarpa tentando manter a positividade. Achei legal ele ter tentado trazer à tona que ficar lamuriando aí esses desfalques todos que o Galo tem não vai levar a lugar nenhum. É pensar pra frente e com o que tem no time. Aliás, uma entrevista coletiva hoje, Breno, em que ele falou de aspectos como não se importar em atuar pela esquerda, enfim, um fundamental jogador que vai se tornar, né, aos poucos também, um grande porta-voz das ideias do Milito no Galo. Parece que ele comprou bem as ideias do argentino no Atlético. Concorda? Tá com o Lélio nessa aí de favoritismo pro outro lado? O Palmeiras vem com o time completo, né? Não tem o Gustavo Gomes, que está servindo a seleção do Paraguai, e o Richard Rios, que está com a seleção colombiana, mas a gente, no jogo contra o Vasco, é um time muito forte. O meio de campo que o Lélio citou aí, com o Aníbal Moreno, o Zé Rafael e o Rafael Veiga, é muita qualidade. O Atlético vai ter muitas dificuldades, a gente já sabe disso. Eu gostei muito da coletiva do Gustavo Scarpa. Ele tem assumido aquela posição de ser um dos líderes do Atlético. Inclusive, lá em Bragança, após o jogo, ele fez questão de dar a entrevista, né, e de valorizar esse elenco do Atlético. Hoje, ele citou uma coisa que eu acho muito importante até para o próprio torcedor. O torcedor do Atlético acabou o jogo com o Bragantino, em vez de comemorar uma grande façanha, que é vencer o Bragantino com o time desfalcado, os torcedores já estavam preocupados como é que ia ser o jogo de segunda-feira sem mais 4 desfalques. E nem se preocuparam em comemorar essa grande vitória que foi do Bragantino. E eu acho que o Scarpa, quando fala isso, ele está tentando realmente tirar um peso em cima da situação, que já é uma situação complicadíssima do Atlético. Claro que o Edivaldo falou da questão do Hulk. Ontem eu comentei isso aqui também, que eu acho que é um grande passo para o Atlético, visando um pouco de melhora técnica nesse time, a situação do Hulk, se ele realmente jogar, para mim o Atlético ganha demais da conta, né? A força da torcida também na segunda-feira. Agora, a gente sabe que o Palmeiras é um time acertadinho, bem montado, o Atlético vai ter muita dificuldade. O Scarpa até, ao longo da coletiva, 2 vezes ele citou o fato do Rômulo jogar na esquerda. O Rômulo vai jogar por ali, aí de vez em quando eu ajudo ele não vai passar do meio para eu poder ter liberdade. Aí depois, no final da coletiva, ele falou, se o Rômulo jogar, né? Eu acho que ele entregou sem querer o ouro e vai querer voltar e reverter, né? Mas não tem muito que se esconder da escalação do Atlético. O Atlético tá na conta do chá. A grande questão é, quem vai ser o volante do Atlético nesse jogo, né? O Paulo Vitor está recuperado. Eu acho que dificilmente o Milito vai colocá-lo de cara. Acho que ele vai levar para o jogo, mas colocar de cara não. Talvez o Fux seja improvisado, ou talvez ele pode pensar no Saravia jogando ali como volante. Também não vou descartar isso. Vindo do Milito, qualquer coisa a gente pode imaginar. Mas com certeza deve haver alguma surpresa, não só pra gente, mas como pro Abel nessa próxima segunda-feira, viu, Pedro? O Galo é o 8º colocado com 13 pontos nesse momento. Em casa, o Atlético tem uma vitória e 2 empates como mandante no Brasileirão. E o Palmeiras visitante, lembrando que o Galo tem jogo a menos, tem 7 jogos, o Palmeiras já fez 8. O Palmeiras visitante, o Palmeiras que é 6º com 14 pontos depois da vitória de ontem, ele venceu o Criciúma por 2-1, venceu o Cuiabá por 2-0 e também empatou com o São Paulo 0-0. São os 3 jogos que fez como visitante, lembrando que fez jogos como mandante lá em Barueri também, nesta campanha do Brasileirão. E é um jogo que realmente é um encontro de 2 favoritos, né, Pedro? A gente sabe da importância que seria o Atlético vencer o Palmeiras, né? Você tira 3 pontos no adversário direto. Essa rodada não foi muito boa pro Atlético, o Atlético caiu 2 posições, chegou em 8º lugar. E uma coisa, aproveitando a deixa aqui, Pedro, que eu tenho visto muito nas redes sociais e às vezes me incomoda muito, é o torcedor querer comparar o Atlético com outro time. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem feito várias contratações. E aí o torcedor do Atlético já começa, mas o Cruzeiro está contratando e o Atlético não. Existem realidades diferentes, né, Pedro? O Atlético já é um time formado. É o time que precisa ali de 1, 2 peças para poder acertar o seu elenco. E detalhe, está trazendo 2 jogadores, o Bernardo e o Júnior Alonso. O Atlético contratou no mercado, né? O Cruzeiro é um time em formação, é um time que está começando, vai recomeçar, né? Tá mudando até o dono e tudo mais. Esse tipo de comparação eu acho que o torcedor do Atlético não deveria fazer. Aí ele começa a ver o Flamengo, que tá mirando um grande jogador. Mas o Atlético não mira um grande jogador. Vamos olhar o elenco do Atlético. O elenco do Atlético é
bom elenco. Falta algumas peças, porque o Atlético se desfez de algumas peças ao longo da temporada, mas se a gente olhar os 11 jogadores, quando o Atlético tiver todo mundo à disposição, um time titular, o Atlético tem um time forte. E detalhe, para esse próprio jogo de segunda-feira, tem alguns jogadores que são muito importantes. O Saravia atravessa uma grande fase. Você tem o Scarpa, que pode ser um diferencial. Já foi um diferencial do outro lado, quando enfrentou o Atlético na Libertadores. Ele pode ser esse diferencial na segunda-feira. O Paulinho, que se dá muito bem na Arena MRV, o maior artilheiro da Arena MRV. Uma provável volta do Hulk. Então eu acho que o Palmeiras é o time que é o favorito, mas a gente também, da mesma forma que a gente não desmerece o adversário do Atlético nunca quando vem aqui, eles também não podem desmerecer o Atlético. Né? O Atlético tem um time aí com jogadores que podem decidir, o Hulk pode decidir num jogo, o jogo numa jogada individual, numa bola parada, então o Palmeiras é favorito, mas o Atlético eu também vejo um lado aí, como a Dimara disse, que pode surpreender, e vindo do Milito, poxa, o Milito tá fazendo uma campanha com o Atlético aí, até agora, 10 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já está começando a entender e conhecer muito bem o seu elenco, então eu acho que a gente pode esperar algo positivo na segunda-feira, mesmo com tantos desfalques, Pedro.